Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, o papo de hoje vai ser sobre quais são os melhores fundos imobiliários de logística agora para o fim do mês de outubro de 2022, beleza? É um tema que vocês pediram bastante para mim, para que eu analisasse um pouco mais fundos de tijolos, né, já que a maior parte dos vídeos aqui do canal são referentes a fundos de papéis, e eu resolvi trazer para você esse compilado com as principais informações históricas dos maiores fundos de tijolos que nós temos sendo negociados hoje. Beleza? Antes, pessoal, dois recadinhos, tá? Primeiro, eu queria agradecer, né, claro, é, o feedback do último vídeo, né? Eu trouxe para vocês aí a famosa Magic Fórmula do Joel Greenblatt, adaptada pelo Ramiro Gomes Ferreira aqui do canal Clube do Valor. E eu vi que o pessoal gostou muito, apesar de não ter tido tantas visualizações. Quem assistiu gostou bastante. Então queria agradecer o feedback. E também, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal aqui, tá? Se de alguma forma o conteúdo desse vídeo for bacana para você, incrementar conteúdo e conhecimento na sua vida, deixe o seu like. Vocês não têm ideia de como isso ajuda o vídeo a impulsionar e eu ficaria muito feliz, muito grato com isso, beleza? Bom, pessoal, passando aqui para o disclaimer, né? Padrão, como a gente sempre precisa reiterar, né? Esse vídeo, pessoal, não é uma recomendação de investimento, tá? É uma análise tão somente dos dados históricos e estatísticos dos fundos imobiliários. Como vocês sabem, eu sou matemático de formação e meu intuito aqui não é recomendar nenhum tipo de fundo, mas só mostrar para vocês esses resultados, né, compilados de uma maneira um pouco mais visual, um pouco mais didática, para que vocês tomem as suas próprias decisões. Beleza? Galera, seguinte, o primeiro gráfico que eu trouxe aqui, tá, é a média do dividend yield desde o IPO dos maiores fundos imobiliários de logística que nós temos, tá? Quero só reiterar uma outra observação, tá? Eu não peguei todos os fundos de logística, porque vários deles a liquidez era muito baixa, tá? A gente tem fundo aí com menos de 1.000 negociações diárias. Então esses fundos eu acabei excluindo aqui da base de dados, acabei elencando só os principais, beleza? Bom, o que a gente consegue perceber desse gráfico, tá? Primeiro, né, em relação ao dividend yield, a gente percebe que há dois grandes fundos imobiliários que têm essa característica de entregar bastante dividendo, né? A gente está falando aí do MGLG11 e do VTLT11, tá? Eles entregaram aí respectivamente 0,79% ao mês, 0,71% ao mês. Vocês podem perceber aqui também, né? Vamos pegar um fundo bem conhecido, o HGLG11, ele entregou 0,62%, tá? Desde o IPO. Aliás, pessoal, uma informação importante, tá? As informações aqui são de janeiro de 2017 em diante, tá? O HGLG11, por exemplo, teve início lá em 2011, se não me engano, tá? Mas os dados que eu peguei aqui são referentes de 2017 em diante. Mas percebam, pessoal, que o HGLG11, apesar de não ter um dos maiores dividendos aí, né? Dividend yields em comparação aos outros, a gente não pode esquecer que há também o fator de valorização da cota, tá? Sobretudo quando a gente está olhando para os fundos de tijolos. A gente não pode olhar só para o dividendo, a gente tem que olhar para o potencial de valorização da cota. E aí fica a critério de vocês, claro, determinar quais desses fundos aqui, somando, né, a média de dividend yield com a valorização da cota, acaba sendo mais interessante. Porém, focando em dividendo, esses dois aqui se destacam, beleza? Bom, quando a gente olha para o tempo de negociação, aí a gente vem naquela questão que eu falei para vocês, né? O HGLG11, ele está com 69 meses aqui, porém ele tem bem mais, tá, pessoal? É porque a minha base de dados que eu utilizo aí para os meus estudos, para as minhas modelagens, são de 2017 em diante, beleza? Bom, após o HGLG11, a gente tem aí o SDI11, né? SDIL11, 68 meses de existência. Como vocês sabem, pessoal, quanto maior o número de meses que nós temos para fazer as análises, mais consistentes são as nossas projeções. Então, quando a gente olha para o MGLG11, ó, ele é o fundo desses aqui que eu elenquei com menor tempo de existência, ele só tem 15 meses. Até por isso, a gente percebe que ele é o maior pagador de dividendo, né? Porém, pessoal, talvez se a gente fosse projetar, né, o ciclo econômico que nós vamos passar agora, por uma época de Selic estável, depois uma queda da Selic, queda de IPCA, enfim,
Se a gente for projetar todos os cenários que a maioria dos fundos aqui passaram, né, pro MGLG11, talvez e muito provavelmente o dividend yield dele deve cair, tá? Por isso que é importante a gente ter uma base de dados alta. Então aqui a partir de 32 meses, 44 meses, a gente consegue ter uma média um pouco mais coerente, né, nos dividendos entregues. Isso precisa ser ponderado por vocês. Ou seja, resumindo em poucas linhas, né? O MGLG11 ele entrega mais dividendos, mas ele acaba sendo mais arriscado do ponto de vista estatístico por conta do tempo de existência dele, beleza? Bom, pessoal, terceiro gráfico aqui que eu trouxe, tá? Em relação ao PVP, tá? O preço sobre o valor patrimonial. A gente percebe que de todos esses fundos que eu elenquei, o RBRL11 e o PATL11 são os que apresentam o maior desconto no momento, tá? Lembrando que esses dados, pessoal, eu peguei aí de segunda-feira, tá? Hoje é terça-feira, dia 25, né? 25 de outubro, eu peguei esses dados do dia 24 de outubro, tá? E a gente percebe que esses dois aqui estão com descontos muito consideráveis, tá? Aí a gente tem outros também com descontos, né? O Bresco Logística aqui, o BRCO, XPLG, até o LVBI, tá? Depois, quando a gente vem aqui para o HGLG11 e para o próprio MGLG11, eles já estão com um ágio bem grande, né? O HGLG com 13% aí mais caro do que ele realmente vale, né? Em relação ao seu patrimônio, e o MGLG11 15%, beleza? Percebam que no caso do MGLG11, muito provavelmente esse ágio se deve pelos altos dividendos que eles vêm entregando, né? E no caso do HGLG11 é justamente o inverso, né? Não é exatamente pelo dividendo, mas pela consistência que ele apresenta aí, sendo um dos fundos mais antigos que nós temos negociados na Bolsa de Valores, né? Então a gente tem ágios parecidos, mas por motivos totalmente diferentes. Isso é importante de ser considerado por vocês também, beleza? Bom, no meu modelo de investimento, pessoal, eu prezo muito para o equilíbrio entre todos esses indicadores que a gente viu, tá? Tempo de existência, dividendo entregue, o preço sobre o valor patrimonial, porque a ideia é que a gente sempre entre no fundo e faça os aportes no fundo quando ele está no melhor preço em relação ao seu valor patrimonial, né? Pelo menos eu penso assim. Então, pessoal, considerando essas três variáveis, eu separei 3 fundos aqui que eu entendo que são grandes oportunidades no momento, no dia de hoje, tá? Estou falando aqui do VTLT11, ele tem uma média de yield aí de 0,71, 52 meses de existência, né? Estamos falando de um fundo aí com mais de 4 anos de existência, 4 anos e meio mais ou menos. E um PVP ele está com um certo descontinho ainda, né? De 3%. Lembrando, pessoal, que no caso dos fundos de tijolo, o PVP é um pouco difícil de se utilizar como parâmetro, né? Porque muitas vezes os imóveis dos fundos, desses fundos aqui, eles ainda não foram reavaliados. Então, pode ser, por exemplo, que no caso, vamos pegar aqui o MGLG11, tá? Pode ser que os imóveis que ele possua hoje estejam subavaliados. Então, no ano que vem, quando ocorrer aí a próxima avaliação, o valor patrimonial dele suba e, na verdade, esse PVP aqui acabe caindo, né? Então, a gente tem sempre essa diferença aí um pouco mais longa em relação ao valor patrimonial quando a gente compara fundo de tijolo e fundo de papel, porque o fundo de papel ele já dá pra gente o reajuste mensalmente, né? Mas enfim, o segundo fundo que eu elenquei aqui, tá, isso aqui não tá em ordem, tá, pessoal? Na verdade, o gráfico aqui, né, a tabela tá em ordem de dividend yield, tá? Mas o que eu elenquei aqui não é porque o VTLT11 é melhor que os outros, tá? RBRL11, tá? Ele tem 0,67 aí de yield mensal, 31 meses aí. Um fundo relativamente novo, né? Não é muito antigo nem recente como o PATL11, o MGLG11, porém já tem uma base aí caminhando para uma possível solidez. Mas o que mais chama a atenção desse fundo, pessoal, é o desconto que ele está tendo hoje, né? Ele é o PVP, ele é o fundo desses que eu elenquei com o melhor custo-valor patrimonial, 0,84, tá bom? E por último, pessoal, o SDIL11, SDIL11, tá? Ele tem um dividend yield um pouquinho menor, 0,63, tem um tempo de existência considerável, tá? Muito grande, a gente está falando aí de 5 anos, né? 5 anos e pouquinho. E tá ainda um pouquinho descontado, né? 0,98. Então são 3 opções que eu vejo com muito bons olhos no dia de hoje, beleza? Pessoal, então o que acontece, né? Eu até acabei falando um pouco sobre isso antes. Se a gente for olhar para a questão de valorização de capital,
tá? Os fundos que mais chamam a atenção são o RBRL11 e PATL11. Por quê? Porque eles estão com maior desconto, né? 0,87 aqui no PATL11 e 0,84 no RBRL11, tá? Como eles estão com um desconto considerável, a tendência dos fundos de tijolo, claro, a gente precisa avaliar a qualidade do imóvel, precisa avaliar a vacância, precisa avaliar os contratos com os locatários, são várias outras variáveis que a gente precisa analisar. Mas a tendência, caso exista uma boa gestão por trás, é que esses fundos se valorizem, tá? Então, se a gente for olhar estritamente para a questão de valorização de capital, esses dois aqui apresentam a melhor oportunidade na minha visão, porque tendem aí nos próximos anos a ter um preço reajustado um pouco mais alinhado com o seu valor patrimonial, beleza? Já em relação a dividendos e consistência, pessoal, eu vejo com muito bons olhos esses outros dois fundos, o SDIL11 e o VTLT11, tá? Isso não significa que tanto o RBRL11 e o PATL11 não pagam bons dividendos, tá? Voltando aqui para a tabela dos dividendos, a gente vê aqui, ó, que o PATL11, inclusive, está em terceiro como maior pagador de dividendo, tá? Isso não significa que eles não pagam bons dividendos. Eu estou só separando essas duas camadas de análise. O mais focado para valorização de capital, a gente poderia colocar aqui, né, mais dividendos, e aqui mais voltado para a questão de dividendo, porém a gente pode colocar também, por que não, a valorização de capital, né, pessoal? Uma coisa não exclui a outra, tá bom? E o mais importante, pessoal, para fechar o vídeo, e rapidinho ali, já estamos com 11 minutos, para entender, o mais importante na minha visão é entender qual que é a sua estratégia. Se você entender qual que é o seu perfil de investimento, se você tem um perfil um pouco mais arriscado, arrojado, por exemplo, eu não me importo de investir num fundo que tem relativamente recente, que não tem muito histórico, né? Não passou por várias fases econômicas e tal, vou investir nele porque está pagando bons dividendos. É uma estratégia válida, mas é uma estratégia mais arriscada. Ou então você pode ser um pouco mais conservador. Olha, eu vou optar aí por um HGLG da vida, que paga dividendos constantes, não são muito altos, né? 0,62 aí, porém é um fundo bem consistente. Então tudo, pessoal, depende da sua estratégia de investimento. Beleza? Gente, se de alguma forma esse vídeo agregou valor, conhecimento para você, se inscreve no canal, é rapidinho, é um clique, e dá um curtir no vídeo também, ajuda pra caramba a gente, beleza? Agora, para fechar o vídeo, pessoal, eu trouxe para vocês aqui, ó, rapidamente, os fundos que eu mais destaquei aqui, né? O VTLT11, tá? Tem uma observação bem importante. Ó, atualmente ele tem em seu portfólio um único centro de, um único inquilino, né? Que é o Centro de Distribuição de Peças da Renault da América Latina, tá? Isso aqui é muito bacana por um lado, né? A gente está falando de uma grande montadora de veículos, porém, por outro lado, né, a gente fica naquela questão de ser monoinquilino. Então, se por um acaso ocorre algo muito negativo com essa montadora, acaba afetando muito, né, os lucros aqui do fundo, tá bom? Outra observação, né, em relação a esse contrato, especificamente falando, olha só como ele é um contrato atípico, né, justamente por conta do prazo, né? Olha quando que vence o contrato, dezembro de 46, gente. É um contrato muito longo, né, muito grande, tem as suas vantagens e suas desvantagens, tá? Mas é importante ficar atento nisso, beleza? Bom, passando para o RBRL11, tá? Só voltando aqui rapidinho no VTLT11, a gente percebe que houve alguns meses aqui que ele não pagou dividendos, né? Acabou zerando aí. No caso do RBRL11, também teve um mês aqui que ele não pagou dividendo, tá? E eu trouxe aqui rapidamente um pouco dos imóveis do fundo, né? Então a gente tem aqui um galpão que tem os principais locatários. Olha só, Mercado Livre, FedEx, IBM, Espanha Atacado, Americanas. Então a gente está falando de um fundo que já é um pouco mais, vamos dizer, distribuído, né? Mais fracionado. E isso acaba tendo uma segurança um pouco maior, porque se ocorre um problema com uma dessas empresas, a gente ainda tem todas as outras ali pagando o aluguel direitinho, tá? Então é algo a ser considerado por vocês também, beleza? Esse é o RBRL11, ok? E por fim, pessoal, o SDIL11, né? Ele pagou dividendos em todos os meses, né? A gente percebe uma grande recorrência. Ó, outro detalhe, ele tem histórico aqui desde 2012. Só que lembre que eu peguei os dados aqui desde janeiro de 2017, beleza? Não se esqueçam disso.
Olhando aqui rapidamente para o portfólio dele, né, a gente percebe que ele tem vários locatários aqui também, né, ó. Correios é a maior parte, 40%, BRF 25%, Braskem 17% e outras empresas aí representando 18%. Achei importante trazer rapidamente esses locatários para vocês perceberem um pouco das diferenças desses fundos, só para vocês poderem tomar decisões melhores na sua carteira de investimento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal e dá aquela moral aí pra gente. Valeu? Abraço!